Gravando, take 1. Fala pessoal dessa podosfera aí maravilhosa. Aqui quem tá falando é o Macoab. Estamos aqui também com o nosso parceiro Nelson Leidens. E hoje é só nós. É só nós, vamos ver o que vai dar, hein? Essa duplinha de machos. Esse date aqui nesse podcast. E esse é o podcast chamado Cagando Regra, né? A gente fala sobre a vida adulta, sobre temas relevantes, temas difíceis de falar. E como tá chegando o Enem aí, tá chegando a época de fazer vestibulares, a gente vai falar sobre a nossa experiência com essa maravilhosa instituição chamada faculdade. Tão esperada aí, instituição que todo mundo se fode muito pra entrar, né? Exatamente, mas por vezes se fode mais pra sair do que pra entrar, né? Puta, isso é verdade, viu? Conheço alguns casos aí da galera que se mata de estudar pra entrar, chega lá e vê que não passou nada ainda. É uma novela mesmo, viu? É. Hoje em dia eu tô fazendo minha segunda faculdade, psicologia, né? Tô no 4º ano. E tô fazendo na Unip, ali na Vergueiro. Se quiserem me visitar, tô lá de noite. E, pô, no primeiro ano, o pessoal sempre fala, né? Ah, deixar cair o RG na Unip, você entra. É mentira? Não é mentira. Qualquer um entra na Unip. Uhum. Agora, pra sair, mano, o primeiro ano da faculdade já sai metade das pessoas. Minha sala tinha 120 e ficou com 60. Já no primeiro ano. Caralho, é muita gente, hein? Porque é um puta de um filtro, assim. As pessoas não conseguem mostrar que, pô, sei escrever, sei ler, sei dissertar sobre assuntos. Sim. E eu acho que é esse que é o verdadeiro filtro de você tentar, porra, dançar ali com essa faculdade, porque é difícil, são temas difíceis pra caralho. Sim. E se você não tem o mínimo costume de leitura, você não consegue. Eu acho importante a gente falar já de início o que você fez de faculdade. Porque você já tá na segunda faculdade, seu Marco. Tô na segunda, fiz audiovisual no Senac, que era um público hipster. E agora tô aliás, fiz de tarde, né? Porque não me chamaram pra de manhã, eu tinha passado pra de manhã, mas não me chamaram, o sistema do Senac falhou. Não fechou turma, será? Não, esqueceram de me chamar. Caralho. Não me chamaram, tipo, foi ridículo. Aí eu fui de tarde, que foi 6 meses depois, passei de tarde. E depois mudei pra de manhã, né, claro. Sim. E não tinha noturno até então. E aí agora, 2014, 15, eu comecei a psicologia na Unip. Mas são dois públicos bem diferentes. Absolutamente. Que dá pra gente... Dá pra falar claramente que você paga pelas pessoas com quem você vai conviver, não pela instituição. É claramente essa é a divisão. Assim. Uma boa ótica, essa eu nunca tinha pensado nisso. Porque os professores muitas vezes são os mesmos das faculdades, né? Sim. Tem muitos que dão aula na Unip que dão aula na USP também. Sim, de fato. Então, não é questão do corpo docente, é questão das pessoas mesmo, do nível social, né? Bom, eu falando de mim, eu sou formado em administração. Me formei na Unify, que na época era só a FAI, é uma universidade que tem lá em Curitiba. Fiz essa universidade, tive a oportunidade que minha mãe trabalhava na mesma instituição, então eu tive bolsa e tal, isso foi maravilhoso. Depois eu fiz uma pós lá também. Eu acho que, para dar um pequeno disclaimer, é importante a gente focar na parte da faculdade, né, na graduação em si. Mas tem algumas histórias também que a gente pode acabar falando de outras situações, né? Porque hoje eu fiz, nessa mesma universidade, eu fiz uma pós-graduação e hoje eu faço mestrado aqui na USP em São Paulo, né? A vida universitária, ela não muda muito, mas os contextos que a gente tá, né? E a idade também, né? Eu entrei na faculdade e tinha 17 anos de idade. Nossa. Se eu já sou um imbecil hoje, imagina naquela época, né? Mas é importante a gente conseguir colocar todo esse cenário. Você acha que foi benéfico entrar com 17 anos? Nem um pouco. Eu acho que a gente é despreparadíssimo. Eu também acho isso. Nossa senhora. Não entrei com 17, entrei com 21, demorei pra entrar. Porque eu tava tampando, tava economizando dinheiro e tal.
Mas eu vejo o pessoal que entra com 17, velho, não dá. É muito cabaço, meu. É muito cabaço. É muito mais benéfico sem estar mais velho. Eu tenho uma análise que eu faço a respeito da minha própria vida, de como que eu mudei dos últimos 4 anos. Como se fosse a cada Copa do Mundo, a cada Olimpíada, sabe? Eu olho 4 anos atrás, eu já tô com 31, quando eu tinha 27 eu era um cara X. Depois, quando eu tinha 23, um outro cara. Com 19, então, meu Deus do céu, eu era um imbecil total. Eu acho que essa época dos 20 aos 30, cada ano é muita diferença, às vezes. Muita diferença. Mas acho que é pra sempre isso, sabia? Eu acho que é cada... Será? Lógico, cara. Daqui a pouco, por exemplo, aí com 35 já vou ser um outro cara. Com 39, quase 40, é um outro cara também. Acho que é até bom você procurar ser outra pessoa, né? Sim. Porque você vai evoluindo, né? Vai crescendo. A ideia é essa, você manter o mesmo que é ruim, né? Exato. Mas eu acho que a gente tem entrando nessa época de vestibular, acho que uma coisa importante falar é que, como é difícil entrar numa faculdade às vezes, né? Às vezes tem gente que fica cursinho em 3, 4 anos. Sim. Se mata. Eu tenho uma amiga, a Letícia, que ela vai vir aqui falar com a gente um dia. Ela depois de 2 anos de cursinho, ela se matando. Aquela lá que fica no objetivo lá, fica naquele cubículo, que você não vê a outra pessoa do lado. Fica de manhã, das 7 da manhã até as 7 da noite. Ela entrou na faculdade, ela começou a ter vertigem. Caralho, como assim? Ela perdeu o equilíbrio, assim, sabe? Ela não... Tem outro nome, né? Eu não lembro. Esqueci o nome, Mas ela não conseguia parar em pé. Aí o pessoal tava pensando que ela era retardada. Labirintite, E ela não conseguia levantar da cama, ficou os 3 primeiros meses da faculdade. Caralho. Ela já fez a imagem dela nos 3 primeiros meses. Como a mina que não conseguia parar em pé. A mina parece ter uma debilidade em locomoção. Andava escorando as paredes e faz muito mal você focar tanto assim nos estudos. Ela mesma percebeu isso depois. Sim, isso é claro. Mas aliás, a nossa grande moeda de troca hoje em dia é a nossa saúde, né? E ela trocou, conseguiu entrar na USP, fez FAO lá e foi lindo, fez faculdade e tal. Hoje em dia trabalha com política e não com arquitetura, mas eu acho que é um grande sacrifício, né? As pessoas ficam lá anos tentando passar. E às vezes não é tudo isso que a gente pensa. Às vezes a gente errou o curso, às vezes a pessoa não se achou muito novo para escolher um curso que vai definir sua carreira, sua vida. E isso é um outro ponto que eu acho importante a gente conversar. Isso realmente define sua carreira, sabe? Exato. Será que isso é prudente, sabe? Porque hoje em dia, quando a gente vai se apresentar, o que você faz? Exatamente. É tão credencial, né? O seu cartão de visita tá lá, né? Macoab Podcaster, filmmaker, escrevi um livro também, posso falar que eu sou autor, não lancei ainda, vou lançar esse ano, se Deus quiser. Isso aí. Então é muita coisa, mas a gente não fala quem a gente é, né? A gente fala só o que a gente faz. Exato. Você me lembrou um caso dessa menina que estudou muito e que ela acabou se fudendo. Teve um caso de um amigo do meu irmão, não sei se era bem amigo, se era da turma do meu irmão, mas na época do colégio ele era mais velho do que eu, assim, ele era mais próximo da série do meu irmão. Ele teve algo que na época foi chamado de diarreia mental. Ele estudou tanto, ele queria passar no ITA, onde tem engenharia aeronáutica, né? Com certeza, uma das universidades mais complicadas. Não sei se é a universidade ou a faculdade, mas enfim, foda-se. Estudou pra caralho. E daí teve uma época que ele travou, cara. Ele não conseguia ter raciocínio. Ele ficava como se fosse num estado paralisado. Assim, deu tela azul, né? Exatamente. Deu tela azul no cara, velho. E daí eu não sei se esse termo realmente existe ou não. Se ele é um termo técnico. Se ele pode ser utilizado pela medicina e tal. Mesmo que seja mental. Não um termo técnico, né? Mas um jargão, pelo menos, né? Mas o cara travou total, bicho, só porque também ficou virado no livro, não tem convívio social, fica lá 14 horas na frente de uma escrivaninha ali, na frente de uma parede. Às vezes o cara deixa de comer, deixa de tomar água, vai somando várias outras coisas, né? Isso é legal que você falou, porque o meu TCC é sobre habilidades sociais e como que elas influenciam o nosso desempenho acadêmico. E tem muito a ver, e a gente pesquisando os estudos já feitos, dá pra ver que, se você tem uma vida social saudável, você consegue ter empatia, consegue sair com os amigos, se divertir,
ou se comunicar bem em grupo, você vai ter notas melhores, vai ter um desempenho melhor. Então, na verdade, é o contrário. Se você se isola, é pior. Claro, claro. Sabe? Na verdade, é uma ilusão você pensar que você é um robô, né? A gente é um ser social. Exato. E isso já tá respondendo, de certa forma, das perguntas que eu preparei pra você aqui, senhor Macro. Desculpa aí, que me largando. Que é assim, ó, a faculdade, ela te prepara pra quê, necessariamente? Porque a ideia é o seguinte, a gente faz um curso, né? Por exemplo, eu fiz um curso de administração, daí beleza, tem várias áreas de administração, logística, RH, marketing, finanças e tal. Mas a faculdade, ela tá te preparando para ser, às vezes, um gestor, talvez. Ela te prepara para o convívio social dentro do meio de trabalho. Nossa. Sabe, tipo, o que a faculdade realmente traz? Mas se tem uma coisa que a faculdade não falha, é te preparar para alguma coisa. Porque faculdade, beleza, te dá informação. Sim. Mas te preparar para lidar com situações, muito difícil. Eu fiz 2 faculdades, não vi isso. Tá, mas deixa eu te indagar então de uma outra forma. Eu entrei mais novo na faculdade, né? Eu entrei muito novo, eu acho. Acho que as pessoas realmente não são preparadas para entrar numa universidade aos 17 anos de idade. Mas a parada é o seguinte, eu convivi no colégio durante o ensino médio e o ensino fundamental, durante 7 anos, basicamente com as mesmas pessoas. Você vai seguindo, vai evoluindo, tem algumas pessoas ali que reprovam e tal, mas continuam no seu mesmo ciclo social. E daí quando você vai pra faculdade, você convive com pessoas muito diferentes do que você estava acostumado. Você tá vivendo numa bolinha que é super adaptável ali, né? Exato. Você já aguenta, é um colégio, se dá bem, Você já conhece, por vezes, as pessoas, elas estudam no mesmo colégio durante muitos anos. E às vezes no mesmo bairro, né? Falam a mesma língua ali, Exato. Né? Mas aí quando você chega na faculdade, você vê aquele mar de gente diferente, de cada alienígenas. Vindo de cada um de um canto diferente. E daí, será que esse preparo, tipo, não é um preparo, mas essa convivência de você já se deparar ali com diferentes, já não é um certo preparo também? Eu acredito que sim. Eu acredito que quanto mais... Eu iniciei a fala aqui falando que a faculdade você paga pelo convívio, né? Pelas pessoas que você tem ali. Sim. E eu acho isso ruim, na verdade. Porque se você paga por quem você quer conviver... Você acaba não saindo da bolha nunca. Sim. Então, que nem tem gente que é de classe alta, sei lá, vai fazer medicina e às vezes não entra numa pública, entra numa particular, paga, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais na faculdade. Nossa, é tudo isso? É caro. É caro. Acho que é por aí, na verdade. E eu acho que acaba... você nunca teve ou vai ter uma experiência fora da sua bolha social. E tendo uma profissão que vai envolver lidar com todos os tipos. Absolutamente. Então, acho que acaba você não vê o mundo como ele realmente é. Você vê o mundo a partir da posição que você nasceu, privilegiada, e você nunca sai dela. Sim. Acaba nunca saindo. Eu lembro uma frase que uma prima minha me falou, a Ângela, isso há muitos anos atrás, que ela falou assim: Nelson, você estuda para passar na faculdade e para passar de matéria, porque você só vai aprender a trabalhar trabalhando. Com certeza. Então, eu tenho uma certa crítica quanto a isso hoje em dia. Eu acho que isso faz muito sentido. Não, eu acho que dá para você se preparar, vamos dizer, em questão de profissão, de estar preparado tecnicamente. Sim. Acho que não vai ser tudo, claro, mais na experiência. Mas que nem, eu tive a péssima experiência eu nunca aprendi a entrevistar na faculdade. Sim. Aprendi na vida mesmo. E eu tive a péssima experiência de entrevistar o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. E ele foi a pior pessoa que eu já entrevistei, para não dizer o maior filho da puta que eu já entrevistei. Porque ele é uma pessoa que não tem respeito, não respeitou o espaço que a gente criou ali, a proposta que a gente criou de perguntar coisas mais pessoais. E falou que o trabalho tava uma bosta, que era de jardim de infância até. E nada te prepara pra alguém que te dá uma resposta dessa, ainda mais vinda de um milionário. Ele é um cara babaca, na real. Babaca. Sendo que eu tinha entrevistado outros 5 milionários antes dele, que foi ótimo. E aí ele em si, tipo, não... O estrelinha da parada. O estrelinha não quis conversar além do livro dele, do Pai Rico, Pai Pobre. Só queria
ruminar esse assunto aí de ficar falando sobre investimento em imobiliário. Ele quis falar só sobre isso, mas nada te prepara tipo pra algo dar errado, né? Tipo, aliás, acho que a faculdade também não te prepara para que dá certo. Sim. Ele te dá um mínimo conhecimento pra você começar a estagiar e tipo, vai lá e aprende na raça, aprende apanhando. Tanto que hoje em dia é difícil ter estagiário de 30 anos. Porque eles, acho que muitos acreditam que o cara de 30 anos não quer apanhar. E o de 17, 18 tá ali e fica mais que as 6 horas ditadas por lei e é isso, né? Eu mesmo já fui tentar estágio depois dos 25 e você fala a sua idade, acabou. Você não é aceito. Simplesmente acabou. Isso me lembrou um caso eu tive também quando eu tava na faculdade. Eu morei um tempo fora, morei um tempo no Canadá. E daí lá eu tive que fazer um currículo e tal pra trabalhar lá também. E daí tinha uma agência lá, que era da escola que eu trabalhava, que ela ajudava esses alunos que estavam com a permissão de trabalho para encaixá-los ali no mercado, né? Mas assim, trabalhos de certa forma simples, né? Você trabalhar em cafeteria, trabalhar em coisas... Pra ganhar o dinheiro, né? Mas daí lá eu aprendi uma coisa que a menina me falou. Quando eu mandei pra ela o meu currículo, ela falou de algumas coisas que lá eram proibidas na época de ter no currículo. Caramba. Uma delas é a idade. Você não pode colocar a idade, justamente para não ter esse preconceito. Interessante. E daí o segundo é estado civil e o terceiro é o sexo, o gênero. Você não pode colocar se você é homem ou mulher e tal, sei lá, toda a identificação que existe na pessoa. Justamente para ajudar pessoas, às vezes trans, a se encaixar no mercado de trabalho, para evitar que o preconceito sobre aquela pessoa. Porque realmente existe uma tendência em colocar todos os gêneros, ou vários pelo menos, pra identificar, né? Mas às vezes não colocando nenhum ajuda os outros. Exato. Daí a idade justamente para não influenciar se você já é muito velho para essa vaga ou não. Porque a questão é muito simples de trabalho, né? Você vê se a pessoa está capacitada ou não para estar ali. Você analisa o currículo, daí você dá uma segunda oportunidade conversando com essa pessoa numa entrevista. Aí você consegue já ter um bom filtro. Mas daí só voltando ao terceiro ponto do estado civil, naquela história principalmente para as mulheres, tipo, você é casado ou não, você tem filho ou não, sabe? Aliás, será que essa pessoa é mais responsável? O estado civil é um gancho pra puxar pro filho, né? Exatamente. Eu posso estar enganado se era estado civil ou se era filho mesmo. Mas isso é interessantíssimo. Você consegue já colocar uma base de neutralidade em todo o processo, né? Uma coisa que eu acho interessante também é como o leque de professores é muito variado, assim, né? Sim. Que no Senac, tinha professores que fumavam maconha antes da aula. Obviamente, não existia questionamento sobre isso, sabe? Mas eram professores meio novos, assim, ou galera mais velha? Não, galera mais velha. Tipo, a pessoa se perdia 30 vezes na fala. Caralho! Sabe? E alguns professores, não era só um. Não que isso não seja ruim, mas acaba que a pessoa não objetiva, né? Você quer uma aula, assim, 3 horas de aula, se a pessoa não objetiva, velho, você perde o aluno. Exatamente. Você não é competente em dar aula, né? Se você faz isso. Até acho que se você é professor, você tem que estar numa posição de trazer o assunto que você domina ser algo interessante, né? Só que se você tá alterado ali na mente... Quimicamente não dá, você não vai conseguir. Exato. Eu falo por mim, a minha ideia sempre em sala de aula é fomentar o debate, entendeu? Não existe... São poucos assuntos que têm resposta certa, assim, né? Tirando as ciências exatas e tal, tem muita coisa debatível, né? Por exemplo, você estuda psicologia, eu estudo marketing hoje, são coisas que a gente vai ter que conversar a respeito, que a gente tem que analisar histórico, que a gente tem que analisar o contexto que aquela situação está inserida e tal. E daí, como é que você vai fomentar o debate, absorver aquelas ideias daqueles alunos e começar também a instigá-los a produzir mais se você já tá meio doidão? Não faz muito sentido, né? É difícil você ser mediador, né? Porra, exatamente. Exatamente. Só puxando isso daí, eu acho engraçado que não sei se você teve na sua faculdade, mas tem sempre alguém na sua sala que fala muito. E essa pessoa destrói o debate. Essa pessoa ela não quer debater, ela quer vomitar a opinião. Quer cagar a regra, realmente. Quer cagar a regra. E tem nas minhas 2 faculdades que eu fiz, sempre teve 2 pessoas pelo menos na sala de... A pessoa parece que, sei lá, ficou na jaula o dia inteiro. Sim, vai chegar lá. Foi liberada ali, quer contato humano, quer falar, quer não sei o quê. E não ajuda em nada. Não mesmo. Tinha uma menina no Senac que eu lembro até hoje que foi ridículo,
que o professor tava comentando, pornô chanchada e tal, aí alguém citou a Xuxa. Aí ela levantou a mão, professor, pode falar, por favor. Aí ela falou, mas eu gosto da Angélica. E? Aí ficou isso, falou, que isso? Por que você falou? Você levantou a mão pra falar isso? Qual que é o propósito? Sabe, disso, né? por que você quer falar isso? Você quer ouvir sua voz? Sabe? Grava um podcast, não né? acrescentou em nada, todo mundo ficou com a sua cara de e aí? O que isso quer dizer? A Angélica fez um pornô chanchado? Não fez? Sabe? Caralho, foda-se, sabe? Então, tipo, por que você tá falando? Por que acho que as pessoas não entendem que elas têm que ser construtivas? Sim. Ninguém quer saber o que ela fez com a tia dela, ou sei lá, um caos da vida dela, a não ser que acrescente. Na faculdade de psicologia tinha uma menina que era um absurdo nisso. Ela contava um caos de família, mas acrescenta, sabe? Então, isso aqui não é roda de bar, sabe? Mas eu já fiz isso, sabia? Eu fui muito escroto quando entrei na faculdade. Não, mas eu vou dar a situação. Eu ia odiar o Nelson, então. Com certeza. Eu fui odiado por muita gente. E daí eu tive até pessoas que me falaram isso depois, sabe? Depois um pouco mais velho, eu falei assim, cara, você era muito chato. Mas era uma situação específica, né? Primeiro que eu recém entrei na faculdade, eu te coloquei um moicano, assim, sabe? Tipo, tava bem raspado. Mas você era punk? Mais ou menos, mais ou menos. Eu já tive moicano também. Daí aquilo... E eu entrei na universidade um tempo depois. Porque nessa faculdade que eu fiz, ele não era por semestre as matérias, elas eram por módulos. É como se fosse um trimestre ali, quer dizer, 2 meses e meio mais ou menos. Daí quando eu entrei já tinha acabado o primeiro módulo, que eu entrei nas tais vagas remanescentes e tal. Que eu tinha tentado a federal também, daí não passei na federal, mas aí já tinha acabado a matrícula da universidade que eu entrei depois, só pude entrar um pouquinho mais tarde. Então quando eu cheguei a turma já estava formada. E daí eu cheguei aquele cara, eu usava tênis de basquete na época ainda. Air Jordan. Era uns Red Nose que tinha. Red Nose. Que eles eram grandão, confortáveis e tal, eu sempre usava aquele moicano na cabeça e eu não conhecia ninguém na turma, a turma já tava fechada. Você era do mal então, hein? Não era, sempre fui um bundão. Mas daí eu já fiquei aquele cara meio diferente. E eu tive a oportunidade também no colégio, eu tive cálculo 1. No terceiro ano do ensino médio. E daí eu também tive cálculo 1 na época da faculdade. Só que eu cheguei, eu já sabia toda a matéria. E o que eu fazia? Eu não sei se era uma questão minha de tentar me inserir ali, mas também era um imbecil, né? De 17 anos de idade. Que daí eu não perguntava as coisas pro professor falando de matemática, entendeu? Eu comentava a respeito, sabe? Então, tipo, eu falava coisas que ela realmente não agregavam em porra nenhuma, sabe? E daí teve até vezes que o professor chegava e falava assim, isso fica pra outra hora, tá? E daí, tipo, eu lembro que eu achava que eu era meio que espertão. Hoje em dia eu tenho vergonha disso já, né, obviamente. Mas eu tava naquele sentido de querer me enturmar, sabe? De querer falar assim, não, eu sei desse assunto, então tentem me aceitar pela parte intelectual, por mais merda que fosse. Mas agora que você falou, realmente eu vejo esse fator nessas pessoas que falavam muito, assim, eles queriam amizade. Mas é isso, é chamar atenção. De uma certa forma. Verdade, tava julgando e tava errado, na verdade. Meus amigos da época de faculdade que estão escutando esse podcast agora vão lembrar, então, nossa, rindo e me matando por dentro. Ô Nelson, você já teve professores abusivos também? Já. Tem uma professora que eu também anotei aqui na minha listinha, de uma das piores situações que eu já tive com um professor. Uma professora, na verdade. Mas é que ela foi muito filha da puta e ela foi filha da puta voluntariamente. A questão é o seguinte, era a matéria de direito tributário. Professores, façam terapia. Vocês são os que mais precisam, vocês convivem com um monte de gente. Nossa, e a gente... e é um ciclo que muda, né? Você convive com um monte de gente diferente a cada semestre, basicamente. Mas a minha questão com essa professora é o seguinte, eu tinha o Fusquinha, né? E daí eu tava saindo do trabalho, indo pra faculdade e meu Fusquinha quebrou. Eu deixei numa rua que era perto da faculdade, não consegui nem chegar no estacionamento que tinha lá perto. Deixei dentro do estacionamento de uma igreja universal. Que daí eu pedi pra eles pra deixar lá. Tá protegido, então. Não necessariamente. E daí eu ia ter essa matéria de direito tributário, acho que era pro segundo horário. E daí eu liguei pro meu pai pra ele poder me ajudar. Falei, pai, o Fusquinha quebrou e tal, pode vir me ajudar? Ele falou, beleza, daqui a pouco eu chego e tal, só me fala onde é que tá que a gente vai resolver. Foi ele e meu irmão.
E daí, sei lá, se eu cheguei ali mais ou menos era perto das 7 horas da noite, eles só iam chegar perto das 8h30, que era perto do intervalo, sei lá. Então eu assisti a primeira aula e daí a segunda aula ia ser com essa professora e eu perguntei pra ela. E a gente já não se batia muito. Porque... O professor não se bate com uma galera, né? Nunca vi isso. Eu perguntava umas coisas pra ela porque eu não entendia de direito, não entendia nada também de tributação. Então mistura direito e contabilidade, que é uma parada bizarra. O direito tributário brasileiro ele é bizarro. E daí eu cheguei pra ela, na hora que ela tava entrando na sala, esperando lá de fora, eu falei assim, professora, meu carro estragou. Tô esperando meu pai pra me ajudar a consertar o carro. E eu sei que você sempre tem ela fazia alguns trabalhos durante a aula que valiam nota. Pra nota do semestre. E daí eu cheguei e perguntei pra ela, professora, vai ter trabalho? Porque daí se tiver, eu dou um jeito, sei lá, peço pro meu pai se virar, só entrego a chave pra ele e volto. Mas fico na aula. Daí ela falou, não vai ter nada. Eu falei, então beleza, professora, infelizmente não vou poder ficar na aula, né? Eu sei que eu vou faltar, vou levar falta, mas eu ainda posso faltar, porque tipo, não tô estourado de falta. Beleza. Um dia depois, perguntei pros meus colegas, teve trabalho? Sim, teve trabalho. Cara, olha que filho da puta, meu. Ela olhou na minha cara e falou que não ia ter e deu trabalho valendo nota, cara. É a síndrome da menor autoridade. Ah, cara. São os pequenos poderes, sabe? Os pequenos poderes. Que às vezes síndico de prédio tem, que às vezes por isso porteiro que tem. É muito foda como o professor às vezes abusa mesmo. Sim. Desse poder. Tanto que no Senac, o que tinha de professor... Olha, no Senac e na Unip, o que tinha de professor que era... como posso dizer? Eles caçavam mulher, sabe? Eles eram predadores sexuais. E, eles queriam comer as alunas. Queriam comer as alunas, sabe? Nossa. E, o que tinha disso? O professor adicionava as meninas no Facebook, no Instagram, ficava mandando mensagem e conseguia, claro, né? Caralho. Então rolava essa coisa de, todo mundo, essas meninas estão ganhando emprego por causa disso, estão ganhando, sabe, contato. Já tinha um julgamento já em cima dessas meninas. E tipo, obviamente, se o professor tem um benefício para essas pessoas, né? O benefício às vezes é o mercado de trabalho, né? Uma colocação, um contato. E aí acontecia isso, já separava, ou sabe? Aí o professor ficava chateado. Caralho, velho. E sabe, tipo, às vezes ele acha que não, é isso que vai dar conta, é isso que vai sustentar esse relacionamento. Mas não é, às vezes a pessoa tá atrás de outra coisa também. Exato. Ou às vezes a pessoa só quer ficar com ele e ver qual é que é. Eu acho que assim, se a pessoa quer chegar lá e pegar outra pessoa, eu acho que não tem problema nenhum nisso. Cada um faz o que bem quiser da sua vida. Sim, sim. Né? Aliás, eu acho que aquele é que nem no Grey's Anatomy, né? Okay. Os médicos ficam entre os médicos, porque é o ambiente deles. Os professores vão ficar entre os alunos e professores, porque é o ambiente deles. Mas ainda assim eu acho um pouco bizarro, sabe? Tipo, a relação de professor e aluno, daí... Não sei se é um certo preconceito nosso isso, mas eu não... Não sei, eu nunca fui professor de faculdade, mas eu acho meio perigoso essa mistura. Eu também acho. Assim, é perigoso, mas por quê? Tem algumas universidades que proíbem isso, acho que a maioria, né, ou todas elas, proíbem esse tipo de... que um professor tenha relação com qualquer tipo de aluno e que a galera pode perder emprego, né? Sim. Daí, às vezes... pode dar muito errado, né, velho? Teve um professor da USP aqui que eu fui monitor dele, que ele trabalhou um tempo, se eu não me engano, no Mackenzie, que ele contou pra nós uma situação de um professor que foi mandado embora, porque foi beber com os alunos no bar, e daí um dos alunos tirou foto. E daí o aluno perguntou pra ele se ele ia passar ou não. Daí ele falou assim, você não vai passar porque você não teve nota. E daí ele utilizou a foto do cara no bar pra diretoria e o cara foi mandado embora. Daí teve um problema pior ainda com esse cara que... No Senac o professor bebia direto. Então, alguns lugares isso, tipo... eu não vejo chamava às vezes. Eu não vejo problema nisso, né? Você já tá fora do teu horário de trabalho e tudo mais, você quer tomar cerveja, o problema é teu, você faz o que quiser na sua vida. Não é escola, né? Exatamente. Mas daí o problema desse cara principal é que as outras universidades, como é um ciclo um pouco pequeno, assim, como você falou agora há pouco, alguns professores dão aula em mais de uma universidade, né? Então eles caminham entre as universidades e se conhecem também. Sim. Esse cara ficou com uma dificuldade de se realocar no mercado, bicho. Porque daí ele ficou conhecido como um cara que foi mandado embora da outra lá, E daí pra ele se encaixar nas outras ficou difícil. Sendo que todo mundo faz isso, sabe? Exato. Então, se ele chegar em casa e enfiar uma garrafa de vinho no cu dele, ele não pode fazer.
E ninguém vai fazer nada. Daí só porque ele tá no bar com o aluno, daí o aluno que for mandar uma foto... Às vezes o aluno vê ele e fala, ô, fica aí. Sabe? É uma situação complicada. A gente tem que se adaptar a essas coisas ainda, tem que dar uma melhorada. O sistema de ensino ele tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito, até muito. Exato. Uma coisa que eu queria falar também é as frases que a gente ouve em faculdade. Ih! Nossa, o que eu ouvi nessa faculdade de psicologia aí, velho. Tipo, vou começar com uma que eu não te contei ainda. Que era, na aula de genética, veio uma menina e perguntou. Mas que também é triste, né? É triste e engraçado e, sei lá, às vezes até meio humor negro, assim. Mas ela perguntou, professor, DNA é algo físico? Nossa. Tipo, o que vai ser além do físico, sabe? O que ela imaginou que fosse uma parte da... Eu não sei, sabe? O que é um... Nossa, fantasma, uma teoria? O que é isso, sabe? Eu não sei o que pode ser. Eu não consegui entender o que tava na mente dela ainda. Nossa, é inacreditável. É assim... Caralho! Vai ser não tem explicação. Será que ela imaginou que é uma forma de pensar o DNA? Que daí é um... Então, mas isso é uma coisa que eu vi na Unip, que complementa todos que fazem ao vestibular. Imagino que seja todos, porque tinha muita gente. Tinha 2 salas, aliás. Acaba entrando pessoas que, mal terminaram o ensino médio direito, assim, sabe? Sim. Ou fizeram de qualquer jeito. Sim. Então, porque essa dúvida, acho que na 8ª série, 7ª série, você tem aula sobre genética. Genética já acho que é ensino médio, mas enfim. Mas mesmo assim, né, cara? Pelo amor de Deus, falta de biologia, falta de conhecimento básico da biologia. Conhecimento básico, mas é falho, né, a educação brasileira, né? Teve uma professora de uma universidade lá em Curitiba chamada Unibrasil, que ela participou de uma matéria ainda uma vez. Ela descreveu que 100% dos alunos dela da universidade eram analfabetos funcionais. Caramba! 100%. Ela falou que todos eles tinham algum... Como é que funciona, né? Como é que faz um trabalho? Exato. Então, daí eles começaram a mudar, se eu não me engano. A BNT, esquece. Mas eles começaram a fazer umas aulas de português, umas aulas de interpretação de texto no primeiro ano, pra ver se a galera dava uma evoluída. Porque assim, imagina, você pega um texto... Nunca li Freud, mas eu imagino que deve ser um texto meio denso, não deve ser uma parada tão fácil assim de se entender, isso né? que ele escreveu de um jeito pra ser fácil de entender. Exatamente. E daí, você pega um texto desse e dá pra um cara que ele tem esses sinais de analfabetismo funcional, o cara não sabe interpretar texto. É impossível. Esse cara não vai ser psicólogo nunca na vida, velho. Não vai. Pelo amor de Deus. Imagina você pegar uma análise estrutural de uma viga pra um cara desse entender. Não, tipo fazer uma análise de qualquer coisa. Qualquer coisa, sabe? Analisar qualquer coisa, é isso aí. Bem resumido. Eu tinha trabalho na faculdade de audiovisual, que era analise um diretor e seus filmes. Como é que você constrói um texto se você não sabe escrever? Sabe? Ou você bota tipo, sabe? No texto, sabe? Ou bota eu acho, sabe? Você não sabe se posicionar como... pesquisador ou, sei lá, um acadêmico. Como um estudante, cara, que como estudante. É se propor a escrever aquilo, né? Escrever de uma maneira tranquila e tal. Não, e acaba que, tipo, aí eu não sei, tô falando tipo pra caramba, mas acaba que ou a faculdade tem um formato que não abraça a população, ou a população não está preparada pra faculdade, né? Existem vários pontos nisso. Existem vários pontos. Porque a gente pode analisar que o nosso sistema de educação, principalmente pública no Brasil, ele é deficitário. Que ele não consegue trazer muito conteúdo aos alunos. Vezes 10. Né? Daí também tem o segundo crivo, que é o vestibular. Será que o vestibular realmente é um teste suficiente para saber se aquelas pessoas estão capacitadas a entrar na universidade? Com certeza não, né? Então, daí já tem esse outro ponto. Por exemplo, se a gente for colocar em notas, assim, sabe? Tipo, a universidade está em nota 8 e a escola base está em nota 4. Se o teste ele só passar quem é o 6, falando em média e tal, ainda assim esse cara vai estar atrasado ao nível da faculdade, entendeu? Ele pode ter passado. E daí tem um grande problema, que eu até escutei esses dias de um amigo meu, o grande amigo Otávio. Ele falou assim que no Brasil educação e saúde não deveriam ser negócio. Mas hoje isso é negócio, isso é business, isso é dinheiro. Então assim, eu vou fazer um vestibular talvez um pouquinho mais frouxo, ou como você falou de só entregar identidade, porque esse cara vai pagar mensalidade. Foda-se. Não tô me interessando se ele tá aprendendo ou não. O que me interessa é se ele tá pagando a mensalidade. O que dá pra ver em faculdades como a Unip, eu não acho a Unip ruim, acho até a Unip ok, assim.
Aliás, tem alguns professores bons e ruins como em qualquer outra faculdade. Como qualquer lugar, claro. No Senac eu pagava o dobro, mas mesmo assim tinha metade ruim e metade bom, igual o Unip. Sim. Mas dá pra ver que claramente esse primeiro ano de faculdade, a Unip se beneficiou de o dobro de alunos da sala que tava pagando ali. Só de renda, né? Só de renda. Depois diminuiu, mano, daqui a 6 meses tem mais o dobro também, de novo. Exato. Então, acaba virando essa indústria que tem um final de cauda aí. Só que a cauda dura pra caramba, né? Pra caralho, a cauda dura mais 4 anos. Psicologia é 5. Exato, 5 anos. Dura tempo pra caramba. Deixa eu ver aqui. Outra frase que eu ouvi que eu achei um absurdo na faculdade foi que teve um caso do estupro lá da menina que subiu no morro, foi estuprada por 30. Nossa. Lá pra 2017, se não me engano, 2016. Nossa. E aí teve uma menina lá na minha faculdade de hoje em dia que falou: fez por merecer, não sei o quê. Ou teve um outro moleque na minha faculdade que é bolsonarista, falou que racismo não existe, que é coitadismo. Cara, como é que esses caras estão se preparando pra serem psicólogos, sabe? Então, os dois saíram. Ah, tá. Sabe? Mas... Ainda bem, velho. Ainda bem, sabe? Mas quantos não passam por esse filtro? Foda. Hoje em dia a gente tem aí um grupo de pessoas que estava disputando a presidência do Conselho da Psicologia aí. Conselho, aliás, para ser a chapa, para ser o grupo que coordenasse lá. E, tinha pessoa da cura gay, que a Damares estava apoiando, sabe? Nossa! Como que tem psicólogo que apoia o Bolsonaro, que apoia a cura gay? Sabe? Isso devia ser caçar já a licença dele imediatamente, sabe? É muito distoante, né, cara? Não faz muito sentido. Né? Aliás, é um desserviço, né? Pessoas que apoiam esse tipo de conduta. Porque se você se propõe a trabalhar com saúde mental, né, com sobriedade das pessoas, esse cuidado com a psique em si, né? E daí você vê pessoas que apoiam outros imbecis que destroem tudo isso, né? Que acham que depressão é frescura. Exato. Que, acho que racismo... coitadismo. Vai tomar no cu, né, velho? Pelo amor de Deus. O cara não vive na realidade, mas é isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa vive um percurso de vida que ele não tem contato com essa faixa do negro, do pobre ou do, sei lá, do refugiado. Sim. Eu mesmo, hoje em dia não tenho... Tem alguns conhecidos negros, não são amigos assim, próximos, mas já tive amigos negros quando eu era mais novo. Mas hoje em dia eu acho difícil encontrar eles nos meios que eu convivo. Sim. Então, acho que não é nem... Pode ser uma falha minha, mas eu acho que é uma divisão social que eu vejo isso no meu círculo de amizades. Sim. A gente vê isso nas faculdades até. Sim. Que na própria Unip que eu tô fazendo agora, só tem 2 negras. No Senac, acho que tinha 1. E era bolsista também, então... essa diferença vai ser morta daqui a muito tempo ainda, né? É bizarro. Essa análise ela é muito simples. Eu fiz as monitorias lá na USP, daí nas turmas de primeiro ano, cara, turmas gigantescas, assim, turmas de 60, 70 alunos. Eu lembro que nas 2 primeiras turmas, somando as 2 turmas, tinham 5 negros no total. E daí a segunda turma que eu fui monitor, quer dizer, a terceira turma no caso, tinha só uma menina negra, porque era a turma de estrangeiros, só tinha uma menina negra que ela era da França, só. Que daí provavelmente deve ter alguma influência das colônias francesas e tal. Mas é isso. Só que você chega lá na USP, você não vê. É difícil mesmo. É um mar elitizado lá, não tem... E a USP é de graça, eu não sei porquê, né? Porque o que entra de gente elitizada ali não tá escrito, né? Mas, cara, falando dessa crítica ao sistema educacional, olhando uma propaganda de MTV de muito tempo atrás... Que era um cara sendo entrevistado na rua de São Paulo, que ele falava assim: aqui no Brasil é tudo o contrário. Aqui você vê pobre que ele tem que se esforçar para pagar uma universidade privada. Que na pública, quem passa na pública é o rico que teve dinheiro para pagar o cursinho e não paga na universidade. Daí ele terminava falando a mesma frase que ele começava, que no Brasil tudo é o contrário. E, cara, é exatamente isso, velho.
Você vê pelos carros estacionados ao redor das escolas, das universidades, sacou? Você vê, por exemplo, você falou da FAO agora há pouco, você passa lá, é tudo uma galera descoladona, hippie, tá ligado? Meio hipster, assim, pessoal com aquelas roupas bem descoladas, assim, sabe? Bem... Cara, tá moderno. Mas são aquelas roupas compradas em brechó, sabe? Dá pra ver, tipo, não são roupas de máquina, nada, são aquelas blusinhas leves e tal. E mesmo o pessoal que é hippie, né? Eles não são hippie. Não, mas não são mesmo. Eles são hippie com dinheiro. Exato, você vai ver, daí eles saem tudo tipo de sandalinha de crochê e tudo mais, mas daí ele entra no Renault Duster pra ir embora pra casa, sacou? Tipo, não pega nem o circular. Tinha uma menina no Senac que ela vendia as produções dela de miçanga, essas coisas. Pô, ela vendia uns negócios por 80 conto. Então, velho. Tô vendo, como é que um hippie vende um negócio de 80 conto? Aí ela respondia, não, eu tenho que pagar minhas contas. Falei, pô, mas você tem conta pra caralho, então. Porra, vai você não tá vivendo a vida do hippie, já tá vivendo a vida do privilegiado. Pra caralho. Não, é muito. É uma realidade também. É por isso que a gente tá falando desse assunto, né? Porque a faculdade ela é tipo um mundo paralelo, né? Um mundo paralelo, né? E principalmente aqui no Butantã, que a gente tá gravando hoje no Butantã, né? E tem a USP, né? Então o pessoal vive nessa mini cidade. Que puta, o universo deles é esse, né? Eles vivem, as festas são todas lá, cerveja R$1, tequila de graça às vezes. Hoje em dia eu não sei se tem mais tanto assim, né? Porque é proibido e tal. Mas eu imagino, eu tava discutindo isso com os amigos no bar sexta-feira, que, cara, década de 90, década de 80, aquela cidade universitária, meu irmão, deve ter sido uma loucura, velho. Deve ter sido, né? Com certeza. E, aliás, um assunto são essas festas, né? Como que teve organizações pra festa, né? Sim. Tem gente que, pô, se prepara pro Juca aí o ano inteiro. O que é isso? O Juca essas festas universitárias, tem que viajar, né? Jogos universitários, né? Tá. E às vezes algumas faculdades que participam, às vezes só, né? São rivais também. São rivais, mas todo mundo vai lá pra usar drogas, pegar. É isso, né? O Juca é isso. É sexo, drogas e rock'n'roll, né? Só que menos rock'n'roll hoje em dia. É menos rock'n'roll. E uma coisa que é interessante é como que o uso de drogas aumenta muito também no adolescente que tá ali, né? Começa a beber, aí já tem um que tem sei lá, uma droga, uma maconha. Mas eu acho que é o primeiro passo pra liberdade mesmo, sabe? A primeira vez. Porque eu vejo isso que aconteceu comigo, assim. Eu acho que é o boom, né? Saiu da adolescência, agora eu sou adulto, vou experimentar. Não que fique, né? Às vezes é só experimenta também. Eu falo que eu comecei a beber quando eu entrei na faculdade. Eu até entrar na faculdade... Eu demorei pra beber, viu? Eu achava os caras... Eu lembro uma vez que eu tava voltando pra casa do colégio, eu ia e voltava a pé. Daí um cara deitado lá, que estudava no colégio comigo, ele tava deitado, cara, isso era 12:30, velho. Ele deitado numa grama lá na esquina, o cara só virava o rosto pro lado assim e vomitava, saca? Eu lembro até o nome dele, Eduardo Lion. Se um dia você escutar isso, eu tô ligado que você fez a parada, né? Espero que esteja melhor ainda. Meu irmão, eu achei aquilo deprimente. Falei assim, e ele é mais novo que eu. Nossa, o que você vê de cena deprimente nessa eu falei festa? assim, velho, esse cara... Mas não era festa, velho. Era tipo 12:30 saindo do colégio, sacou? Nossa. Eu acho que ele deve ter, sei lá, fugido na hora do intervalo. Foi começar a beber num bar lá, porque quer ser o adolescente diferentão, sei lá. Encheu o cu de cano, não sabe beber. Ficou lá vomitando, 12:30 numa quarta-feira o cara vomitando, tá ligado? Cara, mas isso que eu acho incrível também. Porque, beleza, você quer descobrir o mundo, acho que faz parte, a gente tem que ser aventureiro no início da vida. Errar faz parte, tem que errar mesmo. Claro, tomando conta que se aprende. Exato, e a pessoa quer experimentar a bebida. Pô, mas precisa experimentar a bebida pra se derrubar? Não, então. Sabe, eu fiz a viagem do terceiro ano pra Porto Seguro. Nossa, como 90% achei uma bosta. das escolinhas do Achei Brasil. Um investimento horrível de dinheiro, ainda mais que eu não tinha esse dinheiro até. E, pô, meus amigos desmaiavam no rolê. Velho. Pô, teve um amigo que teve o boné roubado, desmaiado. Caralho, ó, pra quê, né? Desmaiou numa escada e o cara roubou ele. Imbecil. Então... Quer dizer, ele não é o culpado disso. Ele não é o culpado, é o ladrão. Mas... Não, o ladrão e a sociedade causando... Mas pô, eu acho complicadíssimo. Essa viagem de terceiro ano é uma viagem pra quê, né?
Sexo, drogas e rock and roll. Pra ser porra, agora toma o seu prêmio aí, filhão. Agora você pode tocar o puteiro sem nenhum pai ver. Isso Manda aí. ver. É isso aí. Sabe, só tem uns pseudo-adultos aí, os monitores aí que não vai falar nada. Estão cagando pra galera também. Que, aliás, vão pegar as meninas, talvez. Estão lá pra isso, né? A maioria quer isso. Ou passar bebida pra dentro do negócio. Pô, eu conheci nessa viagem, eu conheci um ladrão dentro do hotel. Ele falou, pô, eu tô aqui só pra roubar as pessoas. Eu conheci. Sabe? O cara falou na moral entra nos quartos, ele falou que ele batia na porta das pessoas, as pessoas abriam, já tava aberto. O cartão de abrir a porta abria outras portas. E eu testei isso, realmente abria. Caralho, velho. Então não era fachada só. Não, era ridículo. Se alguém quisesse, roubava todos. Nossa, que sabe? merda. Por isso que tem profissionais fazendo isso. Tipo, é ridículo de fazer isso. Que merda. Mas o que eu tava falando só pra concluir, que daí eu achava até aquele momento no ensino médio, eu via os moleques bebendo, eu achava, nossa, esses caras são uns burros. Os caras são uns imbecil, bebe pra quê? Cerveja ainda, esse gosto amargo, que merda. Daí eu entrei na faculdade. E daí tudo mudou. Estamos aqui bebendo uma cerveja nesse exato momento enquanto a gente tá gravando, correto? Correto. Eu acho que o sentimento é aquele primeiro passo da liberdade, assim, sabe? De estar começando a viver outro mundo, que daí você já tá dentro de uma certa forma de uma carreira. É que o primeiro passo não é um passo, você se joga de corpo no chão, dá um peixinho e você dá uma ralada. Exato. Dá uma raladinha. Mas agora, senhor Marco, eu quero te fazer uma pergunta, falando em um outro assunto, do aspecto mais... Faça, Nelson. Do aspecto mais social da faculdade. Vai. Eu gosto muito, tenho grandes amigos até hoje que eu fiz graças à faculdade, assim, são amigos até que hoje vêm me visitar aqui, ficam na minha casa aqui em São Paulo, que eu conheci tudo através da faculdade. E eu acho maravilhoso isso, sabe, tipo, ter essas amizades. Mas eu tava lembrando que tem algumas amizades da faculdade que elas ficaram só na faculdade. É verdade. Você teve esses exemplos, assim? Ah, tive. Eu conheci um novo tipo de pessoa na faculdade. Que eu chamava de... que eu acho que é algo natural da evolução humana. Evolução mesmo. Que é a pessoa só está com você pra achar uma fêmea. No meu caso, uma pessoa masculina. Que é... Ele só sai com você, ele é seu amigo. Mas... ele só é seu amigo até achar uma mulher. Bota fé. Depois você não vê mais ele. Entendi. Sabe? Aí ele vai jogar as pitangas dele, ele vai ficar lá sofrendo. E você esquece. Não vai ver mais ele. Sim. Eu tive outros amigos também que foram amigos durante boa parte da faculdade. E no final, no TCC, outros problemas da vida, namoro, ou trabalho, as pessoas entram em parafuso. Então... surta, né? Surta. Então já perdi, 2 amigos que eram bem amigos meus no começo da faculdade, no Senac. No final, quase viraram meus inimigos. Caralho, a galera ficou puta. Ficou puta porque não sabiam lidar. Um não sabia lidar com o término de namoro, de 3 anos. O outro é um idiota e não conseguia fazer a função dele, então... Velho, quando você... no cinema a gente tem um negócio que o grupo precisa funcionar. Justo. Se não funciona, não tem filme. Ponto. Não vai rolar. Não vai rolar. Todos os grupos precisam funcionar. Sim. Então, se o diretor não funciona, acabou o filme. Pode a produção fazer o que for, não vai rolar. Não vai rolar. Os outros vão tentar pegar essa peteca aí caindo, mas... porra, já caiu. Exatamente, já tá indo pra bala já. Então, vai dar atrito isso. Sim. Mas eu tive amigos que eu perdi por causa disso. Por causa desse estresse do TCC ou tantas pressões no final do ano, no final do curso. Outros que foram por causa que só estavam com a gente porque a gente tinha um grupo grande de pessoas e queria achar alguém, quando achou foi embora. Já era, né? Teve vários anos, mas praticamente... Agora, 7 anos depois, vejo poucos. Sim. Hoje em dia. Converso na internet, comento alguma coisinha ali, a gente mantém um relacionamento saudável, vamos dizer assim. Mas ele é muito distante também, né? Porque é só através da internet, né? Se fosse nos anos 90, você nunca mais ia falar com essa pessoa. Exato. Ia ligar no orelhão. Exato. Mas eu falei porque eu também tava pensando a respeito de alguns amigos que eles só foram amigos durante a faculdade. Não que alguma coisa aconteceu,
Mas é a mesma coisa de amigo de colégio, sabe? De tipo, até aquela época, você tá convivendo todo dia, porra, que legal essa pessoa e tal, vontade de vê-la mais vezes e tal, ok. Parou, acabou. Nunca mais vi. Sabe? Eu tenho Você não sente saudade também, às vezes. Ficou pra trás, entendeu? Entrou pra história. Ah, você lembra lá, eu lembro, por exemplo, agora desse meu amigo Thiago. Porra, ele tá lá, o cara acompanhou, a gente saiu várias e várias vezes juntos, sabe? Tipo, trocava várias ideias, a gente se via todo dia, sentava lá. Tinha vários amigos dormindo na minha casa no final de semana. Então, esse é um cara que eu nunca mais vi nada dele. Nada. Ficou. Saiu da faculdade, acabou. Vi alguma vez ou outra. Quando eu tava fazendo minha pós-graduação lá, que eu acho que ele tava fazendo uma pós também, que eu vi ele uma vez na frente da catraca. Tava entrando, ele tava ali esperando alguma coisa. E só, nunca mais. Ficou. Eu acho engraçado isso porque é um grupo de pessoas tão diversa que as pessoas tentam tirar o melhor do que dá. É um otimismo desnecessário. É tipo uma prisão, sabe? Você tem que fazer suas amizades. Não quer dizer que você gosta muito dessa pessoa, mas é o melhor possível nesse ambiente. É um ambiente de bosta. Ambiente de bosta. E eu acho que nesse tipo de relação rola muita... Eu vou falar traição, mas não é traição, mas é meio que um desgosto. Porque você tá fazendo grupo com a pessoa, porque você gosta da pessoa, aí a pessoa usa isso contra você, sabe? Porque eu acredito que nem trabalho em grupo. Se você faz um trabalho em grupo, você quer que todos façam. Sim, justo. Essa é a premissa, né? É a premissa. Se um não quer fazer, então fala. Fala que você não quer fazer isso, faz o próximo. Sim. Mas você não fazer sempre... vai tomar no cu, né? Aí vai tomar no cu. Aí você quer que eu faça o quê? Você quer que eu seja sua mãe? Sabe? Passar pano pra você a vida inteira? Não, sabe? Aí você fala, não quero mais fazer grupo com você. Fala, você tá sendo injusto. É foda, tipo, né? Eu vou explicar o que se você não viu o que você fez até agora. Exatamente. Sabe? Não tem o que explicar. É engraçado também, cara, porque quando eu entrei na universidade, tinha aquela mudança de você agora tá na universidade. Os professores falavam isso. De tipo, a matéria tá aqui, ó. O livro que vocês têm que ler é esse aqui. Vocês têm que ler eles em 2 semanas. Isso aqui não é mais colégio, que a gente vai ler junto, que eu vou ficar pegando na mãozinha de vocês. Agora você tá na faculdade. Não dá pra dar gato. Exato. E daí eu sempre achei isso bom, né? Pra que as pessoas cresçam mesmo, pra que elas amadureçam, pra que ela Porque depende delas. Até. Exato. Porque ela tem que ter essa responsabilidade. Você tá aqui na universidade porque você quer... que você tem que estudar, é uma profissão que supostamente você quer seguir, é um curso que você quer estudar. Então se vira, negão. Só que, hoje em dia, eu tava conversando com uma amiga minha que ela terminou o doutorado ali na USP. Tava conversando com ela semana passada sobre isso. Ela teve uma oportunidade de trabalhar como professora temporária numa outra grande universidade aqui em São Paulo, que eu não vou falar o nome, porque vai que eu ainda sou contratado. Né? Que ela falou que essa relação já mudou. Hoje, para um professor nessa universidade falar com o aluno, ela tem que falar primeiro para o coordenador do curso, que daí ele vai chamar os pais do aluno para discutir aquele problema do aluno. Nossa, tem isso? Tem, cara. Olha que absurdo que é isso, cara. Tá tratando na universidade. Uma extensão da escola, né? Exato. E foi justamente isso que ela falou, porque existem esses grupos grandes universitários, que foi o caso da minha universidade também. Ela tem uma escola básica, ela tem ensino médio, fundamental, e ela também tem universidade. Sim. Tipo, acho que o Mackenzie tem isso, não me lembro. Pode ser, não sei. Mas daí nessa minha universidade é isso, tipo, se o cara ele pode estudar no mesmo prédio a vida inteira. Sim. Saca? Que lá naquele prédio tem a escola de manhã, tem a escola à tarde e tem a universidade à noite. Então ela falou dessa relação dessas pessoas que elas já estão lá indo pro mesmo lugar sempre, que não muda aquela chave. Já conhece as pessoas lá. É o mesmo zelador lá, é a mesma tia da cantina, sei lá, sacou? A pessoa não muda a chave pra ela e daí realmente... Continuação, é o pai que é o responsável pelo comportamento do filho. Exato, daí com você 22 tem anos. Um monte de adulto aí já que tem esses comportamentos de criança. Cara, eu tenho medo disso, bicho. Eu tenho medo, isso me dá medo, cara. Pra mim, principalmente na faculdade de psicologia, que eu fiz muito grupo pra trabalho, eu fico pensando, eu tô num grupo de 5 pessoas. Eu não quero ser um peso. Ok. Eu acho ser um peso desonroso. Né? Porque, a galera tem que me arrastar. Cadê meu orgulho, sabe? Cadê minha autoestima?
Pô, eu não vou deixar isso acontecer. Cadê aquilo que eu vim aqui pra fazer, né? Tipo... Aliás, eu sendo minimamente inteligente, se a pessoa me arrasta um trabalho, o segundo eu não vou fazer com eles, provavelmente. Eles já não me querem. A não ser que eu seja útil, de alguma maneira, que nem tem muita gente que faz, pô, você não faz porra nenhuma, você não sabe porra nenhuma, faz a BNT. Exato. Mas é benéfico isso? Não necessariamente. Talvez não, mas pra pessoa em si, é péssimo. Mas é um tipo de enquadramento social, pra ela aprender que vai sobrar pra ela só o resto. Entendeu? Tipo, Exato, o trabalho intelectual em si, os outros fizeram. Você vai ficar fazendo só correção. É por isso não que isso seja... Não que esteja denegrindo um tipo de trabalho desse. Não é importante, mas esse não é de perto, nem... Não é relevante, vamos dizer assim. Não é. Pô, criar reflexão, criar análise, criar estudo é muito mais importante. Absolutamente. Pra vida como um todo. Né? Pra vida como um todo. E acho que a pessoa passar 4, 5 anos se esquivando do trabalho em si, pô, ele vai sair o quê? Vai sair como entrou um merda, né? E olha só que interessante, meu Marco, você já engatou mais uma coisa que eu tinha anotadinha aqui pra nós. Manda ver. Eu sei que eu tô interrompendo aí tua listinha, mas calma que é interessante. Eu coloquei aqui das ideias de quando entrou e quando saiu. A sua evolução mental, né? Porque é aí que você indagou, né? Como é que esse cara vai sair, né? Qual vai ser a diferença desse cara que saiu e entrou? Provavelmente ele pode continuar o mesmo cara, né? Esse filho do papai lá, que daí pra discutir um problema com o professor tem que discutir com o pai. Esse cara, ele vai provavelmente ser essa criança eterna. Aquele cara que ele casa com uma mulher, que essa mulher vai virar a mãe dele também, às vezes, Sim. né? Que é uma situação triste que acontece nesse Brasilzão. Mulheres, não casem com homens que querem suas mães. Ou se não quiser casar com homem em geral também, no caso, também não tem muito benefício. Não tenho paciência. Mas o que eu tava querendo dizer é que eu vejo por mim a minha evolução mental que eu tive, que isso foi crucial pra minha vida, o que a universidade fez diferença na minha cabeça. De eu ter mais debate com diferentes, de eu conviver com pessoas de ciclos sociais diferentes, e que eu acho que eu evoluí muito, amadureci muito intelectualmente. Não só intelectualmente, mas socialmente também, da maneira que a gente pensa na sociedade, né? Da maneira que eu me comporto também. Sim. Eu acho que isso é fundamental pra vida de um ser humano. Tipo, você passar por essa experiência da faculdade. O que você acha? De viver outros universos, né? Exato. Isso eu acho muito rico mesmo. Até porque eu falei no início que habilidades sociais te dão um melhor desempenho acadêmico. E, pô, você vê outros universos sociais, é tão rico. O Brasil é muito rico, velho. Pra caralho. O Brasil é rico pra caramba. Gigantesco. Eu já fiz trabalhos de entrevista na rua e a gente entrevistava Faria Lima, Paulista, Centro, Sé, Anhangabaú. Pô, o que você vê de diferente, de ser humano diferente, apenas em São Paulo... É muito louco, né? É muito louco. E é rico pra caralho. Então você realmente tem contato com o brasileiro, que o brasileiro é muito diferente um do outro. Demais. Muito diferente. E você tem noção do como funciona essa escala, essa dinâmica, esse leque, te dá uma noção de realmente como discutir, como conversar com vários tipos de brasileiros, vários tipos de pessoas. Sim. Eu acho isso muito rico, assim. Eu acho que a faculdade, principalmente faculdades, vou dizer medianas, mas não é medianas de qualidade, sim, em questão de valor. Eu acho que elas são muito ricas por alcançar esse leque mais verdadeiro do plural, Brasil. né? Bota fé. Essa fatia do Brasil que simboliza mais, né? Que nem você foi ver na USP, pô, é uma fatia que é muito peculiar. Ela é muito limitada. Você não vê essa fatia na vida real. Sim. Você não vê, a não ser no Butantan. Sabe? Você não vê. Mas olha, você tem uma situação engraçada, uma situação curiosa, porque você já tá na segunda universidade. E é isso que eu quero saber. Como que foi o Marco que entrou na primeira e saiu da primeira? E como que é o Marco que entrou na segunda e tá saindo da segunda? Olha, São 4 Marcos diferentes ou não? Não, eu acho que eu permaneci... A essência é a mesma. Sim, ok. Porque eu tive algo nos meus 15 anos que eu me propus ser alguém, procurar ser essa pessoa. Acho que até alcancei essa pessoa que eu propus com 15 anos. Sim. Na faculdade eu vi que ninguém tinha isso. Ninguém quis ser algo, ou queria ser algo, ou entendia que era possível ser algo. Na primeira você tá falando? Em todas. Tá. Eu acho que é algo raro das pessoas falarem, eu sou esse tipo de pessoa. Não sei se... acho que tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com projeto de vida também. Com de certeza. ser quem você quer ser.
E eu vi que, pô, não, as pessoas vão muito no automático. E acaba com o automático não é benéfico pra quando você encontra outra pessoa. Sim. Porque cada um tem suas demandas, né? Suas necessidades, seus desejos. E acho que dá muito conflito. E eu sempre liderei os grupos que eu fiz nas 2 faculdades. Ok. Podia não fazer a maioria das coisas, mas eu sempre falava, vamos ter que fazer isso. É o coordenador da parada. O coordenador, porque eu acho que você tem que dar liberdade pra pessoa escolher, mas ao mesmo tempo você tem que guiar quem não consegue traçar o próximo passo. Justo. E são muitas pessoas que não conseguem traçar o próximo passo. Isso também não é um problema. Não é um problema, não é problema. Acho que é questão de momento da vida. E que nem agora na faculdade de psicologia, eu sou sempre a pessoa que sempre faz primeiro. Eu gosto de fazer primeiro porque eu não sei o dia de amanhã. Sim, você quer tirar aquele peso e já resolve. Porque eu acho que é a atitude mais responsável pra mim, que eu sou freela. Não sei quando eu vou trabalhar, então eu faço primeiro. Tá certo, ok. E aí a minha eu já me livrei. Eu já não tenho mais culpa se eu não fizer. Já resolveu, exatamente. Mas eu acho que eu evoluí bastante na questão de entender os perfis de pessoas, como lidar com elas, como não bater de frente. Eu acho que foi mais uma experiência social. Exato. Isso é muito maneiro. De saber lidar com 1 milhão de tipos de pessoas, ainda mais de 2 faculdades muito diferentes. Eu acho que isso foi muito rico. E entender que, pô, o pessoal de manhã é muito diferente do pessoal da noite. Nossa, é absurdamente diferente. Muito diferente. O pessoal de noite é mais velho, às vezes é segunda faculdade. Não, e a galera trabalha. A galera tá focada em trabalho, tá? Eu lembro que eu tive como eu falei agora há pouco, eu entrei um pouquinho atrasado, né? Entrei um pouquinho depois na universidade, eu tive que fazer algumas matérias dessas que passaram, que tive que fazer em outros horários. Eu não tava estagiando ainda, eu dava aula de matemática nessa época também. E daí eu comecei a fazer essas aulas de manhã. E daí, cara, eu peguei a turma da manhã, era uma galera completamente diferente. Uma galera assim que não tinha... Sabe, não me parecia que não tinha a responsabilidade de assim, eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu tenho que fazer... Porque tava tudo bem. É uma faculdade privada, os pais pagam, beleza, eu vou pra aula de manhã e à tarde já tô em casa, vou almoçar em casa. E é isso, sei lá, vou ver minha vida, não tem... E naquela época ainda que estágio, não tinha lei do estágio ainda, que estágio naquela época era de 8 horas. O meu primeiro estágio que eu tive, ele era 8 horas direto, não tinha... A galera contratava estagiário só pra não pagar funcionário, né? Porque o trabalho era o mesmo. Hoje em dia tem isso também. Mas hoje em dia pelo menos tem a lei que consegue dar uma ajudada, né? Mas enfim, essa galera não tava nem preocupada com isso, sacou? Foda-se, não, tô só aqui, vou me formar e depois eu vejo o que eu faço da vida. É um público completamente diferente, de fato. Outra coisa que eu lembrei é que, pô, imagina as festas. Eu, como eu morava no Butantã, meus irmãos ainda moram aqui, e eu ia muito nas festas da USP. Pô, e festa da USP é muito diferente de festa da Unip, festa do Senac, festa do Mackenzie. Por quê? Porque, primeiro que na USP é uma cidade, não entra polícia, o pessoal, sei lá, as festas são muita gente nas festas. Então, e eu acredito também que as pessoas que entraram na USP, elas doaram a vida social delas pra entrar ali também, muitas vezes. Pode ser. Então, é um esforço muito grande durante anos, né? Pra ser o melhor de São Paulo, não do Brasil, pra entrar ali. Um dos melhores do mundo. Os melhores do mundo. E o pessoal acaba perdendo as habilidades sociais. Sim. Que é como se comportar, como lidar com alguém. Sim. Pô, eu ia no prédio da FEFELESH, que é o prédio da filosofia, história, literatura. Pô, tinha... Isso é algo... Vai besta, vai... Mas tinha muita gente que não sabia cumprimentar as pessoas. Sabe? Não sabia cumprimentar homem nem mulher. Nenhum outro gênero. Mas o pessoal não sabe lidar com eventos sociais. E aí quando chegava um evento social que é uma festa, que a cerveja é barata, um monte de bebida destilada, o pessoal ia beber, não sabia, não tinha noção. E os amigos também não sabiam.
Nossa, daí aquele mar de pessoa confusa com álcool na cabeça. Então o negócio que é uma festa de louco. Uma festa de louco, porque ninguém sabe o limite, todo mundo tá insano. Eu fui numa festa da FAO que tinha o pessoal bebia cerveja lá, tava acho que R$2. O pessoal amassava as latinhas e jogava no chão, tinha um mar de latinhas. Sim. Pô, tinha mó galera pulando nas latinhas. Caralho. Todo mundo saindo cortado. Nossa. Entendendo? Sabe? Absurdo, né, aí cara? fica, velho, uma hora deixou de ser divertido e virou algo, sei lá, zoado, né? Porra, você tem que ser na festa pro hospital, não é legal. Mas nesse nível de consciência, a pessoa tá alteradaça. Já não tá nem aí. Mas isso eu acho que combina também um pouco das pessoas entrarem muito novas na universidade. Isso aí é um mar de molecada de 16, 17, 18 anos de idade. É por isso que eu acho importantíssimo o hiato depois da faculdade. As pessoas têm que pausar, se conhecer, ter uma experiência, fazer um curso besta pra algo que goste. Sim. Eu tive sem querer essa pausa de 3 anos, fui entrar com 21 na faculdade. E, pô, pra mim já dá pra ver a minha diferença pros outros de 17 é gigantesca. Bota fé. Gigantesca. Hoje em dia que eu tô fazendo a segunda, eu tô com 32 agora. O pessoal que tem 18 é gigantesco. Não, é um abismo. O pessoal de 18, agora tá com 20, 21, pô, o pessoal é carregado pelo grupo. Com certeza. Ninguém quer eles no grupo, porque o pessoal é muito mimado. Caralho. Quer ser levado, quer ser, né? Viu o peso. Peso morto praticamente, né? Peso morto. Então, galera, a gente, pra fechar agora esse podcast maravilhoso, a gente tem o nosso momento da cagada de regra, né? O que a gente pode trazer de melhor de todos os assuntos que a gente falou, né? De professores, de alunos, de bebida, de vida trabalho, acadêmica, né? Todo esse trabalho que dá a estudar. Então, senhor Marco, por favor, qual que seria a sua cagadinha de regra agora de hoje? Bom, eu vou cagar uma regra aqui que pra mim é o que mais me incomoda nas pessoas de faculdade, assim. É que, velho, se você vai... Obviamente você vai fazer um trabalho em grupo. Sim. Sabe? Seja uma peça funcional, sabe? Não seja uma pessoa carregada, não seja uma pessoa que não faça nada. Porque, primeiro, você não vai aprender porra nenhuma sendo essa peça. Segundo, as pessoas vão ficar falando de você que vão querer te expulsar do grupo. Sim. Isso é horrível, sabe? Você ter essa sensação é horrível. E é você mesmo que tá provocando essa ação dos outros. Então, pô, seja alguém melhor, seja alguém que contribua. Pô, se você tem que ser uma pessoa que contribui com a sociedade, contribua com o seu grupo primeiro, né? Exato. Então, pô, grupo de 4 pessoas, 5 pessoas, você não consegue fazer nada? Pô, isso é vergonhoso. Você tem que fazer algo, tome seu tempo, se organizem. É o que eu sempre falo. Se você só tem que fazer uma coisa eficiente no dia pra você ficar feliz. Sim. Sabe? Separe uma coisa que você tem que fazer. É uma lição de casa, é um trabalho, é uma pesquisa. Uma coisa, você já vai se sentir melhor. E o seu grupo vai ver que você está trabalhando. Só uma coisa, você tem 24 horas, você dorme 8. Se não 6, né? Se você mora longe. Então, pô, faça isso. Não tem... É um trabalhinho que às vezes você pega 1 hora só do seu dia, que é 1 hora da sua série que você tá vendo lá, How I Met Your Mother. Você tá vendo pela terceira vez, pela né? terceira vez, pô, seja um pouco responsável e respeitoso com seus colegas também que estão ralando. Eu acho que isso pode ser explorado por uma maneira mais geral também, né? Todo mundo faz parte de um grupo, nós somos seres sociais, né? Exato. Então, assim, seja responsável por aquele grupo que se você já vive no seu dia a dia, né? Pode ser sua família, seus amigos e tal. Se você fizer essa dica que você tá dando, se você utilizar ela pra cada ciclo social que você vive, funciona perfeitamente. Cara, seja útil. Faça algo que melhore a vida de alguém, o ambiente de alguém, de várias pessoas. Nem que seja o seu, faça algo egoísta, mas faça algo que melhore alguma coisa, pelo menos. Sim, mas se você tá melhorando a sua vida e ela tá de boa, você não tá sendo um cuzão com mais ninguém, tá tudo bem. Exato. Você não tá tudo certo, já é um bom passo. Porque a maioria das revoluções são as pequenas mudanças. E são as pequenas mudanças que vão realmente juntar esse montante aí e vai transformar numa revolução.
Então se você fizer a sua parte, fizer um pouquinho a mais, se você fizer um pouquinho a mais, você faz um podcast já. Exatamente. Sabe? E já é algo ótimo. Então se organiza, se planeja, é algo besta, mas já muda muita coisa. Exatamente, isso aí. Boa dica, hein? Gostei dessa dica. Vou seguir essa dica sua, Marco. E entre aí no meu site Destruidor de Dogmas, que é uma outra coisa que eu faço há quantos anos? 11 anos. É tempo Acesse já também. lá. É tempo. Maravilha. A minha cagada de regra, ela é mais ou menos nessa linha também. Mas tem uma coisa fundamental que eu quero dizer, que é assim, quem não fez faculdade, se você tá escutando a gente aí, você acha que às vezes pode estar um pouco velho, talvez, que acha que já passou do tempo, faça uma faculdade, faça. Eu acho maravilhoso essa experiência, eu acho que ela, independente da idade, vai ser algo muito digno, você vai ter contato com tudo isso que a gente falou agora há pouco, contato com outras pessoas, sabe, viver com diferentes, conhecer gente nova. Então, eu creio que independente da idade, você vai melhorar de alguma forma, sabe? Você vai conseguir ter algum tipo de percepção diferente da vida, sabe? Empatia, ser tolerante. Exato. Eu acho que isso só melhora, como o Marco falou agora há pouco. Isso pode ser uma maneira meio egoísta de se pensar que ela melhora só você. Só que se você melhorar um pouquinho, você também consegue melhorar o meio que você vive, o meio que você está, né? Então, tem várias outras perspectivas que a gente pode pensar que isso melhora. Pode ser trabalho, né? Que você tem uma melhor formação, que você pode conseguir salários melhores, trabalhos melhores e tal. Mas pensar só pelo básico, que é isso que a gente estava falando desse convívio social, isso eu acho que já engrandece pra caralho assim, o ser humano, sabe? Então eu acho que a vivência numa universidade ela é muito útil. E infelizmente, seu Marco, trazendo uma estatística, você sabia que só 5% da população mundial é formada? Sério? É. Nossa. É muita pouca gente, cara. É muito pouca gente. Então, você está escutando agora, você já é formado, veja como nós já somos privilegiados, mas eu acho importante a gente poder trabalhar numa possível revolução educacional que ainda pode ter, pra gente, né, explorar melhor ainda a universidade, deixar esse ambiente ainda mais plural, trocar mais ideia, né, e melhorar ali o que a gente pode melhorar aos pouquinhos e tal, né? E a gente quer ouvir a sua opinião também. O que você acha que dá para melhorar nas faculdades? Exatamente. Nesse podcast. Principalmente. Né, na educação brasileira. Eu acho que tem muito que melhorar. Tem muito que ouvir, né? Porque Sim. Feedback é algo importantíssimo. E, não seja um peso, velho. Exato. Ninguém quer um peso na família. Ninguém quer um peso num ciclo de amigos. Sabe? Vamos tentar ser ativo. Exato. Às vezes é difícil. Peça ajuda. Isso aí. Quando é difícil. Mais uma pequena dica, como a gente está fazendo esse podcast por causa do Enem, né? Você está escutando o Enem agora, 2019, você está escutando agora 2019, que vai fazer o Enem, mas pode ser 2020, 2021, que você pode estar escutando esse podcast também. Vamos fazer o básico também, minha gente, né? Estuda um pouquinho, leia o edital, veja o que vai cair, né? Seja um pouquinho prudente e saia de casa mais cedo. Não chega atrasado nessa prova. Gente, saia de casa 5 horas mais cedo. Leve o lanche, leve uma barrinha, leve qualquer coisa, isso mas aí. Não chegue em cima da hora. Isso aí. Se você está escutando isso, vai fazer a prova, primeiro, boa sorte também. Se você estudou, a sorte vai te acompanhar. E é isso aí. Tenha sobriedade nesse momento. E é isso aí, gente. Valeu. E nos vemos no Enem, estaremos nos portões do Enem, vendo você chegar aí. Exatamente, valeu minha gente, grande abraço. Valeu e façam terapia, gente. Exato.